Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 4 de agosto de 2025. Nesse horário, lira tudo. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Tramas da Obsessão, de Ivone Amara Pereira, pelo Espírito Bezerra de Menezes, né? Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece a Deus, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos juntos aqui, estudando, aprendendo, crescendo, para que possamos realmente melhorar cada vez mais, para que nós possamos, né, cumprir com as nossas obrigações, cumprir com a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos começar, então, o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão. Nós estamos aqui no capítulo. Depois, no capítulo que tem por título Leonardo e os Judeus, primeira parte, nos serviços do Consolador. Nós vamos começar no parágrafo 41, mas é no meio do parágrafo, tá? Porque nós já começamos a ler o parágrafo 41 e a gente vai. Eu só vou ler umas linhazinhas acima que diz assim: tão cruéis e execráveis se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e despeitado, quanto são motivados pelo ódio. Então, grandes dramas, dignos de estudo e comentário, se verificam na sociedade terrena e espiritual, através de situações agitadas e infelizes que somente o amor de Deus suavizará. Né? Aí a gente vai começar, né? Qual o capítulo, Rose? É o capítulo, deixa eu ver aqui, meus judeus, os serviços do Consolador, é o item 5, que É chama Dramas da Obsessão, né? Nosso de estudo. obsessão, capítulo 5. Ah, o Dentro 5, tá bom. do 5, eu estou no segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo. Tá. Eu marquei, eu marquei, no meio do Tão cruéis, né, que você leu. que ele diz, isso aqui, tão cruéis, é no meio do Achei, já achei. Eu já li esse pedaço, que ele diz: tão cruéis e execráveis se apresentam esses tipos de obsessão por amor ferido e despeitado, quanto os são os motivados pelo ódio. Então, grandes dramas, dignos de estudo e comentário, se verificam nas sociedades terrenas e espiritual, através de situações agitadas, infelizes, que somente o amor de Deus suavizará. Aqui vai começar a aula de hoje. E até obsessões sexuais, quando o atuante invisível, que tanto poderá ser um espírito denominado masculino, como um denominado feminino, dominar o homem, como uma mulher, valendo-se das tendências dos caracteres inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidades do sexo, induzirá a quedas deploráveis perante si mesmo, o próximo e a sociedade, tais como o adultério, a prostituição, a desonra irreparável, pelo simples prazer de, através das vibrações materializadas da sua presa, que lhe concede clima vibratório propício, dar livre curso a apetites inferiores, dos quais abusou do estado humano e os quais, degradantemente, conserva como desencarnado, em vista da inferioridade de princípios que gostosamente retém consigo, o que lhe estimula a mente, inibindo-a do desejo de progresso e iluminação espiritual. Então, a gente vai encontrar espíritos no plano espiritual, tá? Que estão muito ligados ainda a questões sexuais, tá? Ligados a apetites inferiores, dos quais abusou no estado humano, e os quais, degradantemente,
conserva como desencarnado. Então, um exemplo: se a pessoa, enquanto estava aqui encarnada, foi um estuprador, contumaz, um serial killer, né? Esses homens aí que estupraram inúmeras mulheres, isso é um doente, desequilibrado. E lá no plano espiritual, ele vai querer dar, como ele diz aqui, dar livre curso a apetites inferiores, dos quais abusou do estado humano, e os quais, degradantemente, conserva como desencarnado. Então, ele vai obsediar homens e mulheres para conseguir, entendeu? Dar vazão ao instinto, aquela doença dele. Quem já leu aquele livro do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, aquele livro ali é duro na queda. Ele conta exatamente aquele tipo de coisa. Ele fala desde estupro até pedofilia. E começa com um caso de pedofilia a história. É, começa com um caso de pedofilia. De um sacerdote. Envolvendo um sacerdote. Para a gente ver como é que a história começa. E ele vai falar sobre esse tipo de coisa. Quem ainda não leu Sexo e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, e tiver estômago, tem que ter muito estômago. Tem que ter muito. Eu parei umas 3 ou 4 vezes. Lia, parava, porque tinha coisas ali que, nossa, ainda mais Eu envolvendo. estudei esse livro lá no CEOI. Ainda Nossa, eu sentia assim um sentimento de raiva pelo sacerdote. raiva, sabe? Passa por um monte de coisas. A gente tem, eu, pelo menos, tive, como ainda sou superior inferior, eu tive um monte de sentimentos desse tipo de coisa, porque é difícil, né? Mas a gente precisa conhecer, porque está falando que da degradação humana. Tinha também um adulto que sabia, né, dessa história do padre, e não falou nada, e Ai, eu dedurava. Sabe? Eu fazia um escândalo. Sabe? Degradação humana mesmo, né? Aí ele diz aqui, esses espíritos que trazem esse tipo de inferioridade, eles, como ele diz aqui, inibem o desejo de progresso e iluminação espiritual dentro deles. Geralmente, exercida tão só através da telepatia, esse tipo de obsessão, né? Geralmente exercida tão só através da telepatia ou da sugestão mental, é bem certo que o obsessor estabelece uma oculta infiltração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsidiado, contaminando-lhe a mente. Contaminando-lhe a mente. Ele diz aqui, né? Deixa eu ver onde está, peraí. Contaminando-lhe a mente, o perispírito, os pensamentos, até o completo domínio das ações. Então, acontece uma infiltração vibratória perniciosa obrigado, Denise, sobre o sistema nervoso obsidiado, que contamina a mente dele, o perispírito, os pensamentos e até o completo domínio das ações. Tais casos se apresentam dificilmente curáveis, não somente por aprazerem, dar prazer às vítimas, que a pessoa que está passando por esse processo obsessivo, desse nível, ela sente prazer nesse tipo de coisa. Daí estabelece a afinidade, a sintonia e a afinidade. Ela sente prazer. Se ela não sentir o prazer daquilo, o outro dificilmente vai conseguir obsidiá-lo por esse viés. Então, ela sente prazer isso, né? Por aprazerem as vítimas, conservá-los. Como por ser ignorada de todos essa mesma infiltração estranha, e mais particularmente porque o tratamento seria antes moral.
O tratamento de um problema desse é moral, com educação mental do enfermo, que é o que a gente não quer fazer, através de princípios elevados que lhe faltaram, não raro, desde a infância. Aí a gente lembra da questão 909, rapidinho, né? Eu não precisa vocês pegarem, não. 909 do Livro dos Espíritos. A 909 do Livro dos Espíritos, está aqui, ó. Que fala o seguinte: Kardec pergunta, poderia sempre o homem, é até gente bom a gente colocar aí, né? Questão 909, no final desse parágrafo 41. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos dizem, sim, e frequentemente, fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é vontade. Há com poucos dentre vós fazer esforços. Então, trata disso, o tratamento é moral, mas a pessoa não quer fazer esforço. Então, continua nessa situação. Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidade dos erros que, sob tais influências, cometer. Aí muita gente diz assim, não, mas é um processo obsessivo quase que não dá, que a gente não consegue vencer. Né? Então, eu não tenho responsabilidade. Mas tudo começou na gota d'água, né? Tudo começou do pequenininho. Você foi deixando a coisa crescer, crescer. Aí chegou numa subjugação, numa possessão. Mas começou lá, na obsessão simples. Acrescentaremos, diz aqui doutor Bezerra de Menezes, que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsidiado. Então, ele diz aqui, acrescentaremos que, é bom sublinhar isso, a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsidiado, visto que não só não houve alteração mental, quer dizer, não procurou se esforçar para se melhorar, como também não será jamais influenciado, obsidiado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental, isso é a penetração do mal. Pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades, né? E aí, deixa eu ver se eu acho aqui que é tanta coisa. Tem aquela questão, que agora eu não estou me lembrando o número, quando Kardec fala que não existe arrastamento impossível de você vencer, né? Que não existe esse arrastamento, né? Que você não possa vencer. Como é que chama? Arrastamento. Deixa eu ver aqui. Arrastamento impossível de ser vencido, né? Eu gosto de pegar, botar aqui a questão. Aqui. Deixa eu ver. Quando Kardec fala, né, sobre isso. Se alguém lembrar aí da questão, procura aí aquele arrastamento impossível, né, que pergunta, né, que nós sempre conseguimos vencer, né? Então, seria nesse parágrafo 43, cabe bem mesmo essa questão do arrastamento. Não arrastamento impossível. Né? Não me lembro. Aí depois ele vai assim, arrastamento irresistível, né? Não existe arrastamento irresistível. Vamos ver se acha aí essa questão. Depois ele diz aqui, prosseguindo, lembraremos ainda certas obsessões de que tratam os evangelhos, as quais tornam o obsidiado surdo e mudo, geralmente desde o nascimento ou na infância, né?
E muitas vezes, quando passares por um desses. 645. 645. Vamos lá na 645. Eu gosto muito de ler essas questões, quando ele diz aqui, né? Está na parte terceira, capítulo 1 da lei divina natural. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível, que a pessoa pode dizer assim: ah, mas sexo, esse tipo de coisa é vício? É. Tem pessoas que são sexólatras, né? Então, ele diz aqui: arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, a questão 640, que fala do arrastamento, né, irresistível, nós não podemos usá-la como desculpa, né? Ah, não, a obsessão foi muito violenta, eu não consegui vencer. Não, não. Não existe arrastamento irresistível, diz Kardec, né? Aí ele está falando aqui, voltando aqui, o que a gente estava falando, né? Então ele fala aqui. Quando passares por um desses infelizes na via pública, longe estareis de compreender que vos encontrais diante de um doente psíquico e não propriamente físico, de um obsidiado que vem sendo atormentado desde o estágio do invisível durante a desencarnação, e cujas consciência e vibrações acometidas de mil prejuízos, daí originados, somente conseguiram modelar para a sua. Olha só isso aqui. Somente conseguiram modelar para a sua reencarnação expiatória um feto ou corpo apropriado ao seu demérito consciencial. Porque às vezes a gente encontra, né, na rua, alguns irmãos nossos que estão lá, né, passando por dores acerbas, né? Aqueles irmãos com graves deformações. Aí a gente fala aquela pérola, né? Ah, como Deus é injusto. Tanto bandido por aí, com uma saúde de ferro, e essa pobre criancinha, esse pobre senhor de idade ou senhorinha se arrastando pelas ruas. Não é assim que a gente fala às vezes? Né? Querendo achar, mostrar que Deus é injusto, porque faz isso com essa pobre criancinha. Mas é que ele fala aqui. Essas pessoas, às vezes, né, só conseguiram formar para si um corpo como esse. Vale a pena a gente sublinhar isso aqui, né? Ele diz aqui: longe estareis, né, quando passais por um desses infelizes na via pública, longe estareis de compreender que vos encontrais diante de um doente psíquico e não propriamente físico. Aí você olha, de repente, a pessoa com uma grande deformação física, não é? Aí você diz assim: nossa, olha, é um doente, é uma pessoa com uma deficiência física. Não. Na realidade, é um grande doente psíquico, porque a alma dele está doente. E foi devido a uma alma doente que ele gerou um corpo doente. É isso que ele está dizendo aqui. Hoje estareis de compreender que vos encontrais diante do doente psíquico e não propriamente físico, de um obsidiado que vem sendo atormentado desde o estágio do invisível, desde quando ele está no plano espiritual, e durante a desencarnação. Então, ele foi encarnado aqui, obsidiado. Desencarnou, continua obsidiado. Reencarna, continua obsidiado. E cujas consequências e vibrações, acometidas de mil prejuízos daí originados, somente conseguiram modelar para a sua reencarnação expiatória um feto ou corpo apropriado ao seu demérito consciencial.
Casos acuráveis, neste exemplo, com a retirada de algozes, consoante a prática eu tenho demonstrado. A maioria não será curável, uma vez que aí se enquadrarão também os delatores, os caluniadores do passado, grandes intrigantes, maldizentes e blasfemos, aqueles que abusaram do dom da palavra para desabonarem, como eu falei para vocês, né, da semana passada, né, sobre a pessoa que usa da palavra, né, aqueles que abusaram do dom da palavra para desabonarem o próximo, torturar os corações, escandalizar a sociedade em que viveram. Essas pessoas que usam as redes sociais aí, né, para falar mal dos outros, aqueles a quem destarte feriram, incapazes da magnificência do perdão, tornados inimigos poderosos, rodeiam-nos com represálias terríveis, desde antes da reencarnação, perseguindo-os muitas vezes durante etapas longas, mesmo durante séculos. Bota milênios aí. E a lei da criação assim o permite. E Deus, né, a lei da criação, assim o permite, para que as criaturas, à custa da própria experiência, aprendam, mostrando que é um processo educativo, as leis do dever e da justiça, e que lhes concederão situação digna no seio da sociedade que viveram. Então, essas pessoas que passam aí o tempo todo nas redes sociais, metendo o malho na vida dos outros, criando fake news, denegrindo a imagem do próximo, podem passar por isso. Podem passar por isso. E a lei divina permite, por quê? Porque a cada um segundo as suas obras. Que aí a pessoa vai dizer assim, ai meu Deus, como é que Deus deixa isso acontecer? Mas quem é que procurou o problema? Quem é que procurou o problema? Foi a própria pessoa. Ela vai se responsabilizar por isso. A cada, eu até botou aqui, ó, a cada um segundo as próprias obras, disse Jesus, né? Eis a sentença ou lei exposta por Jesus que previne contra infrações tais. Quer dizer, se você seguir o ensino de Jesus, você não vai cair nessa confusão aqui. Porque o que ele diz aqui previne contra esse tipo de coisa, se você for inteligente. Aí eu pedi a vocês, no apoio, que pegassem o livro dos domínios da obsessão. No capítulo 24 dos domínios da obsessão, capítulo 24. Domínio da obsessão do André Luiz pelo médium, né, Chico Xavier. E lá no capítulo 24, luta expiatória. Nós vamos ver um caso aqui, né? Junto de nós, diz André Luiz, o cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes, forma de, né, como se fosse uma serpente, uma coisa assim. Não fosse a poltrona em que se apoiava e ter-se-ia arrojado ao chão. Desferia gemidos angustiados e roucos, com um cinguante. Olha, não? Os delírios da mediunidade. Um silbante invisível lhe constrangisse a garganta. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem, contudo, interferir magneticamente, de maneira visível, na agitação nervosa de que ele se fazia portador. O doente aparentava madureza física, mas Aulus, que é o orientador de André Luiz dessa obra dos domínios da mediunidade, nos domínios da mediunidade. Nos domínios da obsessão. Não, nos domínios da mediunidade, de André Luiz. Né? Se tivesse trazido ele. Não. Então, diz aqui, deixa eu ver, mais Aulus esclarecendo-nos, capítulo 24. Com mais segurança informou comovido. É um pobre irmão,
Eu estou no sexto parágrafo. É um pobre irmão em luta expiatória e, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Desde a infância, sofre o contato direto, indireto de companhias inferiores, que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente, antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas. Olha só. Então, quando esse homem experimenta a aproximação desses espíritos, antigos amigos, né? Transviados, aqui, quando ele está ainda em nosso plano, porque ele está encarnado, com os quais conviveu largamente, porque esses espíritos que se aproximam dele e deixam ele perturbado foram antigos amigos do passado, que ele conviveu largamente antes de encarnar. Ele, aí, o que acontece? Ele reflete a influência nociva deles, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Lembra o que foi dito aqui antes, no livro aqui quando o doutor Bezerra falou, que é o quê? Simpatia entre eles. São espíritos simpáticos. Agora a coisa está feia. Eles estão trazendo para ele um problema muito grande. Mas eles são o quê? Eram amigos, conviveram juntos dentro daquele desequilíbrio todo, né? Aí, eu vou pegar aqui, que eu tinha pedido a vocês, o livro Loucura e Obsessão, que é esse daqui, né? Do Manuel Filomeno de Miranda também, Loucura e Obsessão. Ele diz o quê? Esses amigos transviados ainda em nosso plano. Olha, ele diz aqui, conviviam olha só, largamente. olha só, desde a infância, ele sofre o contato direto de companhias inferiores que aliciou no passado, pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, ele está nesse plano. Não, ele está nesse plano. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva. Eles estão desencarnados. Em vida passada, eles conviviam juntos. Ele encarnou, mas eles estão. Quando eles se avizinham, chegam perto dele, ele sente o reflexo, a influência deles. Reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas, que lhe sufocam a alegria de viver. Então, ele sofre um processo obsessivo, porque eles continuam. Eu entendia que quando ele estava no plano, ele convivia com esses amigos. Sim, sim, sim. Quando ele estava desencarnado, Mas depois ele encarnou e ele eram amigos aqui, olha só. Eles, quando encarnados, aqui, quando encarnados, viviam dessa vida louca. Eles todos desencarnaram, continuaram a vida louca no plano espiritual. Agora, ele encarnou. Eles não. Aí, Mas eles buscam o amigo. E quando eles se aproximam dele, ele se desequilibra. Porque você vê aqui, ó, quando ele começa para junto de nós, o cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. Aí diz aqui, desferia gemidos angustiados e roucos, como se um grande invisível lhe constrangisse, como se alguma coisa lhe apertasse a garganta. Não longe duas entidades, olha o terceiro parágrafo, não longe duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem, contudo, interferir magneticamente de maneira visível na agitação nervosa de que ele se fazia portador. Eles ficavam ali. Só a proximidade deles já desarmonizava eles, para ver o nível
de energia que esses espíritos tinham. Aí eu peguei o Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 10. Lá no capítulo 10, no parágrafo número 13, o Manuel Filomeno de Miranda está ainda abordando a questão da obsessão, capítulo 10, parágrafo 13, Loucura e Obsessão. O Manuel Filomeno de Miranda vai dizer assim: a inteireza moral, deixa um dos domínios aí, que a gente vai voltar nos domínios. Ele fala assim: a inteireza moral, elucidou o paciente, é uma defesa para qualquer tipo de agressão. Então, ele está dizendo o seguinte: a pessoa que tem a moral elevada, ela tem como se defender desse tipo de ataque. Então, ele diz: a inteireza moral, elucidou o paciente, é uma defesa para qualquer tipo de agressão. Difícil de atingir. Aí que está. A inteireza moral é difícil de ser atingida, mas ela, se conquistada, nos defende desses ataques. Aí ele diz aqui: a conduta digna irradia forças contrárias às investidas perniciosas. O hábito da prece e da mentalização edificante aureola o ser de força repelente que dilui as energias de baixo teor vibratório. Esse companheiro, que a gente estava lendo o livro dos Homens da Mediunidade, quando ele encarnou aqui na Terra, se ele, talvez, desde jovem, tivesse buscado a moralização, não vou dizer que ele talvez tivesse conseguido repelir totalmente as agressões desses ex-companheiros, mas poderia ter suavizado. Já fazia uma barreira. Que já não fosse tão contundente, né? Já teria o quê? Pelo menos amenizado. Mas pelo que aparenta, ele não mudou muito. Então ele bota aqui: o hábito da prece e da mentalização edificante, a aureola, o ser de força repelente, força que dilui as energias de baixo teor vibratório. A prática do bem fortalece os centros vitais do perispírito, que rechaça, mediante a exteriorização de suas moléculas, qualquer petardo, quer dizer, uma coisa que nos atinge, né? Como é que a gente pode usar? Quando a gente fala uma bala, um míssil, tem um projétil. Petardo é um projétil, né? Então, qualquer projétil portador de carga danosa. O conhecimento das leis da vida reveste o homem de paz, levando-o a pensar nas questões superiores, sem campo de sintonia para com as ondas carregadas de paixão e vulgaridade. Então, se você não procura essa moralização, você vai o quê? Estabelecer um campo de sintonia para com essas ondas carregadas de paixão e vulgaridade. Isto quer significar, voltei a inquirir, que todos aqueles que não possuem esses requisitos estão sujeitos a sofrer esses trabalhos que os alcançariam? Então, o Emanuel Filomeno de Miranda, perguntando, se eu não me engano, é o doutor Carneiro de Campos. Aí ele diz aqui: meu amigo referiu-se com jovialidade. Todos aqueles que se encontram em desalinho, em desatenção, estúdios e frívolos, gozadores que exploram sem nada oferecer, os maus e viciados, nem necessitarão que lhes intentem prejudicar, pois que já se encontram mergulhados no mal que cultivam. Quer dizer, não precisa nem que alguém venha atacá-lo, ele próprio já está se destruindo, tornando-se receptivos aos fenômenos com os quais afinam. Então, eu trouxe esse trecho aqui do Loucura e Obsessão para mostrar como é que a coisa funciona. Agora eu vou voltar nos domínios, capítulo 10, parágrafo 13. Capítulo 10, parágrafo 13. Aí eu vou voltar para os domínios da mediunidade, tá? Voltando aos domínios da mediunidade. Aí ele diz aqui: tem sido aflitivo o problema para o templo doméstico em que ele nasceu, esse rapaz. Ele tem sido uma dor de cabeça para a família, né? Aí eu vou pular aqui, pular em uns 5 parágrafos.
Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz, que nos tomara por última atenção, prosseguia apático e melancólico. Por um parágrafo aí. Alves, com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvir-nos. Aí você vai pôr mais um parágrafo. O enigma de nosso irmão elucidou o assistente Aulos, é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado à sensibilidade psíquica, tanto quanto às ocorrências de ordem mediúnica. Pula aí 2 parágrafos. E a doença em si, tornou o companheiro admirado, será do corpo ou da alma? É desequilibrado da alma, a retratar-se no corpo. Falou o instrutor comovido. Então, é uma doença da alma que se reflete no corpo. E acariciando a fronte do moço triste, continuou: nosso amigo, em reajuste, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências do organismo perispiritual. Então, eu trouxe isso para a gente ver um caso, um dos muitos casos que nesse livro, dos domínios da mediunidade, que é maravilhoso, de André Luiz, ele apresenta aqui, né? Agora a gente vai voltar para o doutor Bezerra nos dramas da obsessão. Né? Então, eu trouxe aqui desses 2 livros um exemplo de espíritos, né, que sofrem com isso. Aí continua com o doutor Bezerra. Não obstante, nem sempre os obsessores serão entidades absolutamente más. Muitos serão, ao invés, grandes sofredoras, almas tristes e doloridas, feridas do pretérito, de existências tumultuosas pela ingratidão e a maldade desses que agora são suas vítimas. Então, às vezes, na realidade, a tal vítima, o tal obsidiado, é que era muito mal no passado. E agrediu muito. E esse que foi agredido, como ele falou aqui, não conseguiu praticar a magnificência do perdão. Não conseguiu perdoar. Aquele foi ferido. E aí ele volta para caçar e fazer sofrer quem o fez sofrer. Aí ele diz aqui, né? Capazes de grandes atitudes afetivas para outros. Aí a gente lembra que a Ivone Pereira falou sobre isso, que ela tinha, no livro Recordações da Mediunidade, se eu não me engano, grandes amigos obsessores, obsessores de outros, mas que simpatizavam com ela e até queriam protegê-la, mas continuavam perseguindo aqueles que os fizeram mal. Então, ele disse aqui, né? Capazes de grandes atitudes afetivas, que muitos até queriam ajudar a Ivone, para outrem que não seu inimigo, quem obsidiu. Como diz o outro, para o inimigo deles, a morte, a destruição. Para aqueles que eles gostavam, eles faziam de tudo para ajudar. E não raro também foram homens intelectualmente esclarecidos na sociedade terrena, mas a quem escasseou a sublime moral da fraternidade evangélica. Então, eram homens com grande conhecimento intelectual, mas com moral bem limitada. Né? A asinha do intelecto desenvolveu, foi uma maravilha. A da moral ficou ali encolhidinha, atrofiada. Não deixaremos de lembrar ainda aqueles que são mandados, é o famoso mandado, mandados por outros, tá? Obsidiar alguém por antipatias, despeito ou mesmo ódio. Aqui na Terra não tem isso. O cara quer se vingar de alguém. Aí eu quero liquidar alguém. É o contrato matador.
para fazer o serviço para mim. É a mesma coisa, tá? Ao obsidiar alguém por antipatias, despeito ou mesmo ódio. Ordem que também poderá ser expedida por um desafeto encarnado durante o sono corporal. Opa! Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não deixaremos de lembrar ainda aqueles que são mandados por outrem, que é o famoso que eu falei, tal mandado a obsidiar alguém por antipatias, despeito ou mesmo ordem, ou mesmo ódio. Ordem também, isso aqui, ó, ordem também que poderá ser expedida por um desafeto encarnado durante o sono corporal. Então, você pode ter uma pessoa encarnada, Vivinha da Silva, como a gente, que no desdobramento do sono contrata, então, envia, pede para alguém, para algum espírito desencarnado, correr atrás de um desafeto dela. Um exemplo, vamos dizer que eu odiasse a Denise. Quero me livrar da Denise, mas não tenho coragem de fazer o serviço. No desdobramento do sono, eu busco um espírito mau e peço a ele, faça algum combinado lá, que venha destruir a Denise por mim, entendeu? Eu contratei alguém desencarnado e ele, a partir daí, passa a obsidiar a Denise. Interessante isso, né? Isso é básico. Isso é muito louco, hein, Rosa? Ah, tem. Isso é pior ainda, meu Deus do céu. Olha, É aquele detalhe, gente, quando gatinho e vaquinha não faz isso. Só quem faz isso é o homem. É verdade. Só que faz isso é o homem. Você não vai ver seu pet fazendo isso. Mas nós fazemos. Um desencarnado que contrata, logicamente, que aquele outro que vai fazer o serviço não vai fazer pelos seus belos olhos azuis. Jeito nenhum. Ele vai querer algo em troca. E você vai fazer um acordo. Depois, na hora de pagar, que a coisa fica feia. Que aí corre para casa espírita, pelo amor de Deus, não lembra disso. Aí o outro diz assim: que precisou de mim, veio me pedir. Eu acertei meu preço. Agora, na hora de pagar meu preço, eu não quero. Eu vou largar dele. E eu cansei de ouvir isso na mesa dos obsessos, na mesa mediúnica. Está chorando aí, pedindo para botar o nomezinho dele aí, para a esposa, a mãozinha. Não adianta botar nomezinho, não. Vai não, porque na hora que precisou de mim, veio bater na minha porta. E é verdade. Desdobra, e aí vai buscar, sabe onde vai encontrar, porque fazia parte do negócio. Vai lá e diz assim: pega ela, isso, assim. Aí a outra começa a ter problemas, porque, como ele falou aqui antes, a moral também não é muito boa, porque se for, já dá para dar uma segurada. Lembra que nós falamos sobre isso? Que quando a pessoa tem uma moral legal, o outro vai bater na porta e vai ser tipo os três porquinhos, né? Porquinho que bate na porta do cara que fez a casinha dele de tijolo. Não vai cair o teto. Pode até dar tremedinha, mas não vai cair o teto. Mas se não tem, vai descer tudo. Então, é assim, é o famoso contrato. Vamos lá fazer o contrato. Tem isso aqui, né? Ordem que também poderá ser expedida por um desafeto encarnado durante o sono corporal. Tais perseguidores agem em torno das suas presas, obedecendo, portanto, a ordens de terceiros, sem que a menor animosidade os impelisse no ato. Então, o cara que vai buscar, que vai fazer o mal por outro, só diz assim, ele diz, não, ela é até simpática, mas, diz o outro, né, ordem dada como que fala? Missão dada é missão cumprida. Tem nada contra. Tem nada contra. Aí eu lembro de quem? Pilatos. Não tenho nada contra esse homem. Até acho que ele é bom. O que estão querendo? Mas eu estou querendo, né? E quando me ameaçaram de bagunçar também a minha situação, eu vou fazer. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu estou lavando as mãos.
É o famoso Pilatos. Análise mediúnica, né, Rose? Ela diz assim, eu não conheço a pessoa, Eu nem conheço ele. Mandaram eu ir nunca atrás. frequentei a casa dele, mas eu estou lá. Mandaram eu ir atrás, eu vou atrás. Estão me pagando para isso. Aí ele diz: tais perseguidores agem em torno das suas presas, obedecendo, portanto, a ordens de terceiros, sem que a menor animosidade os impelisse no ato, senão a obediência a uma entidade terrena ou invisível a quem render homenagens e por quem nutriram consideração. E porque o outro é mais poderoso que ele também, né? Serão, então, como uma variante daqueles assalariados terrenos que, por uma paga, cometeriam qualquer espécie de vileza contra um estranho de quem nenhuma queixa teriam. A invigilância, o desajuste mental do obsidiado na sua vida cotidiana darão ensejos a tal possibilidade, apresentando-se esse caso, então, como consequência lógica da sua incúria no cumprimento dos deveres e não como inevitáveis resgates ou expiações de vidas pretéritas. Então, olha o que ele diz aqui. A invigilância, isso aqui também é importante. A invigilância, o desajuste mental do obsidiado na sua vida cotidiana. Foi porque esse negócio aconteceu 300 anos atrás? Não, é por causa de ontem. Lembra ontem? O que tu aprontou ontem? Ontem quer dizer dia 3 de agosto. Não é ontem, há 200 anos atrás, não. Lembra o que tu fez hoje? Lembra? Aí diz aqui, ó, a invigilância, o desajuste mental do obsidiado na sua vida cotidiana darão ensejos a tal possibilidade, apresentando-se esse caso, então, como consequência lógica da sua incúria no cumprimento dos deveres atuais, e não dos deveres passados, de hoje, e não como vez resgates ou expiações de vidas pretéritas. Então, muitas vezes a gente está passando um processo obsessivo brabo, não é porque você matou 500 mil há 200 anos atrás. É por causa de hoje, do hoje. Porque você reencarnou com um objetivo, progredir. Mas você pegou essa encarnação e está simplesmente guerra, sombra e água fresca. Não quer nada, não procura se melhorar. Então você não cria uma proteção para si. E aí, alguém que não simpatiza com você olha e diz assim, para mim. E aí contrata alguém para te atacar. Se você tivesse feito alguma coisa para se melhorar, pode ser que a pancada não fosse tão violenta. Ou então que ele chegasse até você. Ela falou, ih, como ele mudou. Ele mudou, né? Eu só vou conseguir fazer coxinha nele. Porque dependendo da situação, vai fazer. Aí eu voltei aqui rapidinho, no Loucura e Obsessão, do capítulo 10, parágrafo 13, na primeira frase do parágrafo 13 do capítulo 10 do livro Loucura e Obsessão. A inteireza moral elucidou o paciente. É uma defesa para qualquer tipo de agressão. Entendeu? Encarnado, aprontou de todas, veio nessa encarnação, tenta fazer alguma coisa para começar a criar um mundo de proteção. Isso chama-se o quê? Automoralização, evangelização. Porque quando o outro vier com aquele petardo violento, não vai derrubar o muro todo, pode derrubar as primeiras camadas, até metade do muro. Mas aí o projétil não acerta inteiro, acerta só um pouco. E aí, dá uma resvalada, te balança, te machuca um pouco, aí você já percebeu, opa, aí você começa a trabalhar, correr atrás do prejuízo. Mas se você não faz nada, vai ser campo arrasado. Entendeu? E porque a tua atitude atual vai colaborar com o que ele vai fazer. Por isso que ela fala aqui. O doutor Bezerra fala, a invigilância, o desajuste mental do obsidiado na sua vida cotidiana. Porque, como disse Chico, o que eu fiz lá no passado, eu não posso
né? Eu não posso mudar uma vírgula, mas eu posso transformar o dia de hoje numa coisa melhor. Daí ele fala aqui: darão ensejas a tal possibilidade, apresentando-se esse caso, então, como consequência lógica, olha aqui, ó, consequência lógica da sua incúria no cumprimento dos deveres, e não como inevitáveis resgates ou expiações de vidas passadas. É por causa do que está fazendo hoje. E aí não tem como, né? Vai estourar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nós falamos aqui vidas pretéritas? Não, ele vai começar aqui, ó. Não esqueçamos daquelas. Não, paramos então vidas Vai ser aqui, ó. pretéritas. 11 de 8 de 25. Vai ser o parágrafo 47. Pode anotar aí, parágrafo 47. Então, vejam só o que o doutor Bezerra de Menezes está falando aqui para a gente, né? Ele está dando um alerta. Ele está chamando a nossa atenção. Acorda você que dorme, porque a coisa não está bonita. Não está bonita. Precisa, né, despertar. Porque o que você está fazendo hoje da tua vida? Né? Alguém mais? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Essa mãe. Doutor Bezerra, que é bem didático, né, gente? Acho que bem didático. Ai, por isso que a gente lembra daquela passagem de Jesus, diz assim, ó, acabou o período das parábolas, tá? As historinha, o semeador saiu a semear. Agora é ali, ó, ao vivo e a cores. Presta atenção. Gente, Aquela, oi? aquela novela Viagem, né? Aquele menino que fica ali, ele morreu, mas fica ali, né? Com raiva daquelas pessoas que ele já tinha e fica obsidiando os outros, né? Fazendo eles brigarem entre si, aquilo ali é bem interessante como é que mostra isso, né? Por que eles brigam entre eles? Porque todo mundo ali está devendo. Não é? Esse tema é muito vasto, né, Rose? Com certeza. É, eu não tinha conhecimento do encarnado em desdobramento querer fazer mal a outro. Isso aí eu desconhecia. Você contratar no sono. Meu Deus do céu. O Você que é? Olha, eu fiquei apavoraria assustada com isso. também. Porque tudo isso é ser humano, Não é verdade, é verdade. É o encarnado nosso desequilíbrio exatamente psíquico. seres humanos. E o ser humano é dado a essas coisas, né? Então a gente vai encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por tudo isso que nós temos recebido, né? Esses esclarecimentos, para a gente acordar, para a gente ver como a coisa funciona, né? E procurar mudar o rumo da nossa caminhada. Então, um beijo aí no coração de todos, que o Senhor nos abençoe.